O mod que foi banido por ser realmente perigoso. Isso não existe em Minecraft. Nada em Minecraft é perigoso. Será? É o que vamos descobrir agora. Tem alguém que faz isso, né? Agora. É o do xadrez. Ah, é, o Rafa Chess. Rafa Chess. Então vamos para essa partida? Ó o barulho. Só que fica assim. Agora! Acho que é a sua Mas resposta. em live ele fica. Ele tá gravando, ele fica mais de Meu boa. Deus do Mas- céu. Ok, esse mod realmente assusta. Fazia muito Eu não tempo assustei, que foi eu não mal, não tava falava assistindo, nada. foi mal virar quest. Peço perdão, peço perdão. Começou. Ó o barulho. É, acho que tá aí a sua resposta. Caralho. Ih, caralho! Ok, esse mod realmente assusta. Fazia muito tempo que eu não falava nada sobre Minecraft, muito menos sobre mods de terror que dá pra colocar nele. E isso tem um motivo bem específico. É que os mods de terror do Minecraft vêm passando por vários problemas. E o maior de todos eles, pelo menos na minha opinião, é que o Minecraft meio que não foi feito pra ser um jogo de terror. E por isso, fazer um mod que realmente dê medo no jogador é um desafio grande pra caralho. E vários criadores já tentaram se aventurar nesse mundo de criar mods de terror pro Mine. O mais criativo até então era do Cave Dweller, que inclusive eu já abordei aqui no canal uma vez. Era basicamente uma criatura com uma inteligência artificial avançada que poderia te perseguir, te observar de longe, fazer barulhos e passar pelo espaço de um bloco. Gente boa. O problema é que depois do Cave Dweller veio um monte de variantes que basicamente copiavam essa mecânica. E o que acontece quando você repete uma mesma fórmula várias e várias vezes? Pois é, ela fica saturada. E ficando saturada, obviamente as pessoas vão perdendo o interesse. Por isso que os mods de terror, no geral, ficaram com essa fama de serem ruins. Até eu tava de saco cheio, e olha que eu era quase que um entusiasta. Quando não havia mais esperança, eis que surge um mod de terror que muitos me pediram pra falar sobre. The Broken Script. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar um mod que foi banido por infectar o seu PC. Antes da gente começar, depois dá uma passada lá no canal secundário. No dia seguinte da postagem desse vídeo vai estar saindo uma gameplay editada de Dead by Daylight. Dead by Daylight? Algumas das footages que estão passando aí de fundo foi eu mesmo que gravei com um amigo meu chamado Pedro. Eu chamo ele porque o bicho é viciado em Minecraft. O The Broken Script tem uma premissa bem interessante. Ele é um mod de terror psicológico, ou seja, ele vai fazer várias coisas que vai te deixar paranoico e genuinamente com medo, sendo imprevisível quando, como, onde e o que vai acontecer. Lá na página oficial tá dizendo que ele pode banir você do mundo, crashar o seu jogo, criar arquivos TXT no seu desktop, fazer griefing no seu mundo. Não, mas pera aí, pô, isso aqui é um trojan, pô. Ele pode fazer arquivos TXT no seu desktop. Né? Aí é. Ele pode balançar a sua janela. Que isso? Aí a pessoa gosta Não, de esse ver aqui é coisa bizarro, a janela velho. do jogo, Isso aqui criar é bizarro, pop-ups mano, de pera aí. erro na sua tela e destruir suas construções. E também tá dizendo o seguinte: The Broken Script é um mod de terror lento, muito lento, que vai te deixar paranoico. Que Spoiler, horror. ele consegue. Vai ter eventos aleatórios, algumas entidades e anomalias e muito mais. Ou seja, ele não é um mod de terror feito necessariamente pra te assustar. Ele é feito pra te deixar desconfortável. Aquela sensação de que você tá sendo observado. vai Durante dar toda a minha merda qualquer gameplay, hora. eu ficava olhando pra trás o tempo todo, pra ver se tinha alguma Que coisa, horror. só pra me deparar com absolutamente nada. Mas tá, por que esse mod foi banido? Existe uma versão, que é a 1.9, chamada de Unsafe, que, como o nome diz, não é nem um pouco segura e foi descontinuada. E sim, foi essa versão que foi retirada de tudo que é lugar para evitar que as pessoas baixassem, porque era justamente essa versão que infectava o seu PC. E sim, foi considerada como malware, apesar de não ser realmente malware. Para começar, então o não é. mod Ué, nessa é ou não versão é? podia manipular o seu sistema operacional. Ela podia alterar o volume, criar Meu arquivos, Deus. excluir arquivos, mudar coisas de lugar. Não, E sim, velho. ele Isso é um podia trojan. simplesmente excluir o seu mundo e fazer você perder todo e qualquer progresso que você já tenha feito. Nessa dá. de manipular o Não sistema dá pra jogar operacional isso. desse Melhor jeito, não jogar. não só os ADMs do CurseForge e do Modrinth consideraram ele perigoso, como também as pessoas da própria comunidade. E eu acho que isso Caraca. No arquivo de texto estava escrito me idolatre
e também você não é bem-vindo. Estopim pra Que isso horror. era uma coisa bem interessante que esse mod fazia, que era simplesmente desligar o seu PC. Imagina lá, você tá jogando Minecraft com Ou mod seja, de não dá terror pra de ver em boa, live. até que do nada o PC começava a dar aquela telazinha de desligar, sabe? Meu E aí, pum, Deus, desliga. desespero. Aí você fica... Ué, Ué. não era nada do tipo Falei junto místico dele. ou de malware. Como eu uso Windows, eu vou usar esse de exemplo. Era como se o mod fosse no menu iniciar, no botãozinho de power e desligasse seu PC manualmente. Não é como se ele forçasse, mas Entendi. mesmo assim, é incrível que um mod de Minecraft Como tenha esse consegue? tipo de capacidade. Daí, depois de muita polêmica, essa versão do trouxa, mod não foi é possível. banida e descontinuada. Mas não se engane, porque um mod ainda existe, só que não numa versão tão invasiva desse jeito. É essa aqui, The Broken Script Oficial, feito pelo Wendigo Drip. Eu primeiro vou relatar minha experiência de quase 3 horas jogando esse mod, e aí eu vou falar sobre o que você pode encontrar, e se tem algum tipo de lore ou alguma coisa do tipo. A primeira coisa estranha que você provavelmente vai presenciar é o mod mexendo com a sua geração de chunks. Eu acho que todo mundo aqui que já jogou Minecraft, ou viu, pelo menos uma vez, sabe como funciona. Quando você diminui a área de renderização do jogo, ele fica mais leve, só que você não consegue ver muito longe porque ele fica com uma névoa, que curiosamente é a mesma estratégia que usaram lá em Silent Hill. Então o mod vai deixar a geração de chunks no mínimo, e não adianta você Ixi. tentar aumentar, porque não vai mudar nada. Ele mexe com os arquivos Que do horror. jogo. Ninguém Então mexe, o cara. lance é esperar voltar ao normal. Nesse momento aqui, o Pedro tava me explicando como é que ativava a FreeCam, porque a gente jogou com um modpack que tinha isso. E no exato momento que eu aperto o F4, Yeah, by the way, se quiseres ficar a saber, se clicares F4, ativas FreeCam. ai, que susto! Caralho, viado. Eu apertei o... Não vale jumpscares, filha da puta. Pois é, o mod tem sim jumpscares que acontecem nas horas Meu mais Deus. inusitadas possíveis. E eles podem acontecer do nada, que nem foi esse. Ou pode ser causado por alguma entidade. E falando de entidade, alguma apareceu pra gente? É claro que apareceu. E a primeira foi o Nu. Primeiro que ele apareceu no mundo como se fosse um player. E quando apertava Tab, dava pra ver ele lá em cima, como se Ué? fosse o jogador mesmo. E de Ah, acordo Nu com Join a the Wiki, Game, apareceu ele aqui. sempre aparece depois da primeira meia-noite. E aparentemente nunca mais sai, como se fosse um vírus, uma praga, um parasita. Segundo, na Wiki tá dizendo que quando ele persegue o jogador, vai tocar um jumpscare. A câmera fica travada nele, ele vai se teleportar, voar, fazer um monte de coisa. No nosso caso foi um pouco diferente. A gente estava minerando, cavando aquele túnel 1x2 padrão, até que o Pedro resolve dar uma provocada no bicho dizendo o nome dele no chat. Então foi isso aí que Ó. aconteceu. A invocação do mal. Não dá pra ver longe, velho. Que horror. Ele quebrou o bloco, Morreu. Ele spawnou na caverna e começou a simplesmente quebrar os blocos. E se você reparar na cena, eu demorei pra entender o que estava acontecendo, porque eu literalmente não tava esperando que ele fosse aparecer tão do nada assim. E não é como se ele tivesse teleportado pra mim, é como se ele realmente fosse um player e cavou um túnel pra chegar na gente. E se você reparar, ele tava com uma armadura de ferro. E sim, isso aconteceu 2 vezes, mas na segunda a gente não se surpreendeu tanto quanto na primeira. Foi tenso. Depois foi a vez da Sombra da Morte. Eu chamo assim, mas o nome real dela é R2. O R2 é uma Muito melhor sombra Sombra preta da com uma Morte. silhueta que parece que é humana. Ele é um PNGzão 2D que me lembra muito os Nextbots. Quem se lembra deles? Aquelas imagens de PNG que te perseguem e conseguem te fazer sentir mais desespero do que muito jogo de terror por aí. Então, o R2 é tipo isso aí. Ele pode fazer 2 coisas: ou te observar de longe que nem um stalker, ou ativamente te perseguir. O que Nenhum é dos dois muito é pior. legal. Ele não é muito rápido, mas pra compensar, ele é bem persistente. Então você pode ficar fugindo por um tempo, porque ele não vai desistir de você tão fácil assim. E eu tive uma surpresa interessante quando eu e o meu amigo fomos pra água. Não, ele não nada, mas em vez disso, ele prefere criar uma ponte de cobblestone pra te pegar. Então, se você não Olha. tiver um barco, eu acho que não é uma boa ideia você tentar nadar pra fugir dessa criatura. E o que acontece se ela pega você? Bom, comigo foi o seguinte: eu fui tentar ver justamente o que acontecia se ele me pegasse. Primeiro, que deu um raio na minha cabeça. Segundo, que ele ficou rápido pra cacete e saiu quebrando as gramas pelo caminho. E terceiro, e mais importante, crashou. ele fechou o meu jogo. E não, o meu jogo não crashou, ele simplesmente fechou.
sem mais nem menos. Fora Tá isso, ele fez a gente respondido, perder um Kel? bom progresso porque o jogo fechou do absoluto nada. Então, eu acho que não faz muito bem pra saúde chegar perto do R2. Mantenha uma certa distância e você provavelmente vai estar seguro. Depois disso, teve alguns eventos aleatórios, tipo o Nu construindo algumas estruturas diferentes e variadas. E uma coisa que eu percebi é que esses eventos são bem mais comuns de acontecerem durante a noite. Daí você me diz, ora bolas, mas é só dormir durante a noite que tá tudo certo? Não, porque às vezes o mod vai simplesmente Ele vai vir no colocar de seu noite do sonho. nada. E não adianta dormir porque o dia não vai chegar até que o mod queira. Então os eventos vão continuar acontecendo. Isso quando um erro Bravo. não acontece quando você tenta dormir. Esses quadrados pretos também apareceram. O nome disso é a subanomalia. Eles são algumas partículas do null que aparecem do nada. A funcionalidade dela é bem simples. Se você ficar no meio dela, você vai levar dano. Muito dano. E mesmo se você morrer, ela vai continuar lá por quanto tempo ela quiser. É bem irritante, pra falar a verdade. Fora isso, ela consegue atravessar blocos, então não adianta se esconder dentro de casa. Ela vai te pegar. E a Que última merda. entidade que apareceu pra gente foi um brancão, chamado de Faraway. Ele é a única entidade benevolente entre elas. Quer dizer, ele tá Como mais pra assim? neutro do que benevolente. Ele no máximo vai te dar um sustinho se você chegar perto. Caso contrário, ele só vai ficar te observando de longe sem fazer nada. Essas Até quando? foram as únicas entidades confia? que apareceram pra gente, É, mas bem esquisito acredite, jogar o Minecraft The desse Broken jeito, né? Script tem nada mais, nada menos do que 15 entidades diferentes. Isso é muita coisa, tipo, muita coisa. E Fora demora os pra eventos aparecer, aleatórios né? que acontecem, então você vai ter muita surpresa se for jogar esse mod. E eu recomendo que você jogue ele com amigos, porque a experiência é totalmente diferente. Ainda vai dar medo, mas ainda vai dar aquela resenha. Eu não vou especificar todas as entidades aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e maçante. Eu vou citar só as que eu achei mais interessantes, fora as que eu acabei de citar que apareceram pra gente. O Curved é uma entidade que Que parece isso, um com um zumbi? player, também chamado de DaixD412. De acordo com a lore dele, é o seguinte, ele ouviu o disco 13 em loop várias vezes seguidas, e isso acabou corrompendo ele de tal jeito Aí que ele ele virou virou ao uma contrário entidade. e era o Ele CD parece da que tá Xuxa. dando glitch agressivamente, e o modelo dele vai ficar constantemente tremendo e teleportando. Se tem um Nu, é claro que tem o Herobrine aqui. Sim, é o mesmo Herobrine das creepypastas, com o mesmo comportamento que ele teria. Se pá, ele é inspirado naquele mod The Man from the Fog, que adiciona justamente o Herobrine no jogo. E aqui, a gente tem as Void Creatures, que são consideradas como as ameaças de nível mais alto dentro do The Broken Script. Dizem que o único objetivo delas é matar o jogador e trazer ele pra dentro do jogo pra sempre. O circuito é o de mais baixo risco, vamos dizer assim. Ele é capaz de mudar de forma para enganar o jogador. O próprio Null acredita que tudo que tá acontecendo é culpa do circuito, o que pode significar que foi o circuito que foi o responsável pela queda do clã. E calma que eu já vou falar sobre os clãs. Dentre todas as Void Creatures, as ações do Circuit foram as mais documentadas. Então, ele é a que tem mais informações sobre, já que frequentemente ele assombra as ações dos jogadores enquanto eles estão jogando o The Broken Script. A integridade é a principal antagonista dentro desse mod, porque ela foi justamente a responsável por fazer tudo acontecer, a fonte por trás da corrupção de Broken Script. Inclusive, é teorizado que em algum ponto do jogo, um ponto bem antigo lá pela Alpha, a integridade entrou no mundo e ficou esperando pelos jogadores entrarem no mundo também. E por fim, temos o The Que Broken massa. End, que é uma entidade extremamente poderosa, que consegue causar danos irreversíveis nos jogadores, matando eles e roubando as suas almas. Todas essas entidades, principalmente as do Void, são extremamente raras de aparecerem. Então a probabilidade de pode. você ver uma delas em Mas uma run acontece. é bem É raro, mas pequena. acontece. Então você tem que ter Acontece. paciência e tempo para perder. E como eu não tive, eu infelizmente não encontrei nenhuma além daquelas que eu falei lá atrás. Mas faz parte. Viral do Futuro falando aqui. Eu gravei isso depois com o Dashcal e aconteceram algumas coisas novas. Primeiro, a lua começou a ficar esquisita, parecia que ela estava sendo possuída por alguma coisa, e no fim, ela estava parecendo um olho gigante olhando pra gente. Segundo, teve uma Tá hora que sendo a gente mandado. finalmente conseguiu chegar numa vila que tinha um Iron Golem, e do mais absoluto nada, esse Iron Golem começou a querer atacar a gente, sem a gente ter feito nada. Isso me pegou muito de surpresa, porque eu não vi em lugar nenhum algum mob ficar agressivo desse jeito sem a gente ter atacado ele primeiro. E eu também descobri depois disso que esse Iron Golem era o Circuit disfarçado, que nem nesse vídeo aqui.
Vixe, No Way Out ainda E aparece. sim, uma das entidades Toma. mais raras apareceu. Tudo bem que não deu pra ver ele muito bem porque ele tava atrás da parede, mas ainda assim, eu fiquei bem contente de ter visto ele pelo menos uma vez. O Dash é o cara mais sortudo e azarado que esse mundo já viu. Além disso, você pode eventualmente acabar parando em algumas dimensões, que são acessadas por vários métodos diferentes. A tortura de No é um corredor 9x7 de bedrock e lava. Não, Basicamente, e olha o você mapa corre ali. por ele sem nenhuma interseção Nossa. até o fim só dele. o que As duas tem. únicas direções que dá pra ir é pra frente ou pra trás. Em um dos finais, você vai encontrar uma parede de blocos que funciona como uma saída, e o outro final tem uma placa que diz caminho errado, e um baú com 27 músicas e uma jukebox. Ou seja, você foi trollado novamente, parça. O Clan Void são não, várias salas parecendo até um pouco as backrooms, com 9 tipos de salas diferentes e também com a probabilidade de gerar uma versão do mundo totalmente feito de terra. A saída é em uma parede que é tudo branco lá fora. É meio difícil de explicar. E o nome dessa dimensão e o formato dela sugere que ela é meio que um reflexo do que já foram os clãs que existiram no servidor. O dia Upside A down? é como se fosse aquele mundo super plano, só que com grama e algumas árvores espalhadas aqui e ali. E também é possível ver algumas ilhas flutuantes. E o dia B é uma dimensão infinita gerada proceduralmente, feita de blocos protegidos do vazio, que nesse caso agem como bedrock. Eles são tecnicamente indestrutíveis. Tecnicamente porque ainda é possível quebrar eles no criativo, mas aí é por meio de cheat, então não conta. E se você quebrar esses blocos, vai ter uma área toda de terra, que é inacessível por meios normais. Mas agora, falando do mod em si, ele tem algum tipo de lore? É aí que entra aquela parada dos clãs que eu falei lá atrás. Resumidamente, a lore desse mod gira em torno de 2 clãs de um servidor de Minecraft, que existiram tem um tempo, o clã Blackout e o XX Ram to Die. Só que esse servidor acabou sendo invadido e corrompido por entidades sobrenaturais, que provavelmente foram as criaturas do vazio. Um jogador que era chamado de Zero Null Void Zero, ele encontrou alguns sinais estranhos depois de voltar para o servidor. E logo depois disso, apareceram algumas figuras misteriosas algo é tipo só o uma Circuit historinha? e o Broken End. Essas criaturas mataram, corromperam e causaram falhas. Isso de um jeito digital e até real. Nisso, os Eita. clãs foram se desestruturando, os membros foram sendo mortos, corrompidos historinha. ou substituídos um a um. Isso não só no jogo. E Não é claro fic que que depois fala, não, disso, o né? servidor foi completamente abandonado. Só que É ele lore mesmo. reapareceu anos depois, distorcido, meio que simulando um mundo online, só que só com memórias do que um dia ele já foi. E conforme você vai jogando esse mod, você vai descobrindo algumas evidências das existências dessas pessoas. E, pelo que dá a entender, cada uma dessas entidades foram membros desses 2 clãs, tirando claro as criaturas do vazio que foram as responsáveis por causar tudo que acontece em Broken Script. Se eu fosse você, eu teria cuidado ao jogar esse mod. Vai lá saber quem é a próxima vítima, né? Se você quiser Não dar um vai apoio ser eu, maior porque aqui eu no não canal, vou jogar. assine o membro Benção do Emissário VQ vai ser eu, ou porque eu Benção não de vou jogar. Niara Olha lá, eu Totempo. jogando Os um negócio benefícios que são pode ter prioridade acabar de com todo o meu resposta aqui nos progresso. comentários, ter o nome Só porque aparecendo ele no fim de quer. todos os vídeos e ter acesso aos É. vídeos antecipadamente. A lista de membros agora está sendo atualizada uma vez por mês. Então, se você assinar Caraca, agora, muito membro, hein, eventualmente mano? o seu nome vai estar Parabéns. aparecendo aqui no fim do vídeo. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Então. Viral e Quest. Da hora, bom vídeo, velho. Bom. Boa lore, boa. Parece um iceberg, né? Aham.